Olá, meus amados, bem-vindo ao canal Estudo Direito, trazendo mais uma notícia para vocês. E hoje a gente vai discutir um pouco aqui, meus amados, a matéria sobre a prisão, do general Braga Neto. Está lá no portal da Revista História. A gente vai trazer um pouco, destrinchar um pouco sobre essa prisão dele aqui. É legal essa prisão, foi abusiva. A gente sabe tudo que está acontecendo em relação ao STF, essa suposta tentativa de golpe. Que é triste, meus amados, a gente como criminalista, independente de ideologia, que a gente não vai aqui analisar ideologia, nada, porque está na lei. Na lei tem que ser cumprido, acabou-se. Independente de partido, independente de ser esquerda, está na lei, tem que ser cumprido, né? E tem que ser de forma restrita, tem que seguir diretamente o que está na lei. Então, fora disso, não pode. Né? É isso que a gente vai, independente de quem for, se é Lula, se é Bolsonaro, acabou-se. Está na lei, tem que ser cumprido. Mas a gente sabe a repercussão que está o STF, as coisas, os inquéritos ilegais lá, essas prisões, né? E a gente vê um fundo nessas prisões, o que está acontecendo, o que a gente vai conseguir enxergar. Mas antes de começar, glória a Deus, eu vou dar uma notícia aqui para vocês que está comentando isso aqui, glória ao Senhor. A você que está inscrito no canal, muito obrigado pela ajuda, eu peço que vocês continuem comentando, curtindo também, né? Vocês fazem parte da família Estudo Direito. E para você que está vindo pela primeira vez, curta, se inscreva e fazer parte da família Estudo Direito. Então, sem mais delongas, vamos lá para a gente destrinchar aqui. Desculpa um pouco a minha fala, que eu estou com um aparelho na boca aí, às vezes tudo, alguns ruídos também aqui, mas acho que vocês já dão para entender. Vamos lá, né? Oposição vê ilegalidade na prisão de Braga Neto, né? Estamos vivendo uma palhaçada, desse deputado Bia Kicis. Outros parlamentares também repudiaram a corrida. A gente vê o comentário, parece que foi a deputada aqui, Bia Kicis, ela foi sucinta em relação ao que ela fez ali, realmente ali, né? Eu vi os comentaristas, juristas também comentando, não li toda a decisão, que eu não sei tanto de página na decisão que tem, né? Às vezes eu não sei se é o intuito, porque hoje tem que ser tudo de forma objetiva, né? Até mesmo quando o juiz vai ler uma petição inicial e tudo, porque não precisa delongar em coisas, né? Tem que ser sucinto em relação a isso aí. Não sei se é para poder cansar a pessoa não conseguir ler. Não vou entrar nesse método, não. Mas eu vi algumas partes, principalmente o teor, porque assim, para você decretar uma preventiva, que é uma investigação que já encerrou, que já foi para o procurador-geral, né? Então tem que ter alguns requisitos atual, né? Porque essa investigação está vindo desde quando? Né? Que as coisas assim, eu vejo como é um quebra-cabeça. Sempre eu digo, vamos lançar um tema, tem que prender Bolsonaro. Então tem que buscar qualquer coisa, buscar para poder. Isso, que a finalidade pelo que eu estou vendo pelo cenário, é prender Bolsonaro. Quando prender Bolsonaro, acabou-se. Ficar presa, independente se não está na lei, se não cometeu crime. É o que a gente vai vendo no cenário. É triste a gente ver. De dizer que nós estamos numa democracia, que o devido processo legal está sendo cumprido, que a gente realmente vê que não está. Isso é nítido, não tem como você fazer. E em relação aos requisitos da pessoa, tem que ter o artigo 312, então tem que estar aqueles requisitos. Se não tem, 312 o Código de Processo Penal, se não tem, acabou, se não pode, né? Então eu vi alguma coisa, então, assim, no meu ponto de vista, eu vou ler, mas eu já vejo que é ilegal e abusivo, não tem como. O que eu observo, essa prisão dele, provavelmente, não quero aqui dar uma presunção, alguma coisa não, mas o que vai ser tudo é com uma delação, tentar uma delação premiada. Veja só, eu prender para poder dar, não vejo um requisito de uma prisão, mas vamos fazer aqui um malabarismo aqui grande aqui, para entender que há um requisito aqui para poder ser decretada a preventiva, para ver se eu consigo a delação. Porque aqui a gente vai analisar o caso de Felipe Martins, cara, ali a coisa anormal, é surreal aquilo ali que aconteceu com aquela prisão dele, né? E ele nem sequer viajou, mesmo se viajar, ele não cometeu crime. Veja só a situação. E tudo daquela prisão dele, o que eu vi, pelo que eu percebi ali, a delação premiada, fazer uma delação. Você viu o que aconteceu aí com o Mauricínio, né? Desculpa aqui, meus amados, tá passando um carro, estou aqui no escritório.
Pior delação de uma... Eu nem sei se ali existe uma delação ou não dele, né? Que é a coisa tão sigilosa aí que você não consegue. É umas coisas tão ocultas que a gente vai vendo assim. O negócio tá tão macabro, tenebroso no nosso judiciário. Eu falo no sentido assim, o que está acontecendo em relação, não todo o judiciário, né? Que a gente vai fazendo a leitura, é isso. É isso. Né? Vamos ler aqui, vamos lá, vamos continuar aqui, só para a gente destrinchar. Deputados e senadores de oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, publicado nas redes sociais comentários em apoio a Braga Neto, repudiou o processo que culminou na prisão do general no último sábado, que foi dia 14. Outra aqui em relação a Lula, no meu ponto de vista, ele era para estar preso, não era para estar solto não. Entendeu? Em relação a isso aqui, não estou aqui difamando a honra dele, nada não. Mas o que aconteceu na Lava Jato, ali, mano, e o que está fazendo agora com a Lava Jato? Ela trouxe à luz a corrupção, mostrou. É uma coisa, só o Brasil mesmo, né? A gente vê, né? Uma pessoa que cometeu crime, tu tava lá, as provas nos autos e tudo. Então, por causa de uma incompetência, que é uma incompetência territorial, que é uma competência relativa, que não é absoluta, que é um estudioso em relação à competência do processo penal, sabe? Aí sai, aí o processo tem que começar tudo de novo, prescreveu, e o Ministério Público não pode mais denunciar o atual presidente. Aí tá solto. E as provas estão lá. Do cometimento do crime, está lá. E a pessoa que fez tudo isso está na presidência, e a gente vê o desastre que está sendo o atual governo. Misericórdia, assim, não sei o que vai acontecer em 2025, né? Mas só a graça do Senhor. É a graça de Deus que está ajudando os brasileiros aqui, porque a gente não pode confiar em homens. A gente está vendo a situação. Então, maldito homem confia em outro homem. Não quer dizer que você não tem que ter uma confiança numa pessoa, não é isso não, mas você deve depositar a sua vida na mão de um homem. Aí vamos lá, continuando aqui. Aqui foi a deputada Damares, que ela disse aqui. É com muita preocupação que acompanha a injusta prisão do general Braga Neto, o primeiro general 4 estrelas levado para o cárcere sem qualquer condenação, com uma ordem de prisão emitida dentro do processo que ainda está em estágio de investigação. Ela na rede publicou no Instagram tudo. Ela expressou preocupação com a injusta prisão do general. Ele foi levado para o cárcere sem condenação, com ordem de prisão emitida dentro do processo em estágio de investigação. Vamos lá. Carlos Jordim. Esse é o tal vídeo que complica a vida do general Braga Neto, que levou a sua prisão por determinação de Alexandre de Moraes. O trama do golpe é uma piada, um teatro sensacionalista que busca criar narrativas que nem crianças conseguem acreditar. Eu não vejo crime nenhum aí. É uma coisa que eu vou analisando. Tem que prender Bolsonaro. É isso que eu vou analisando. Tem que prender Bolsonaro. Independente do que for, tem que prender ele. Né? E um vídeo do Braga Neto que foi, veja só, dia 18/11 de 2022. Não tem atos presentes, atos passados, que aí não configura crime. Mas vamos botar o general. Veja só que ponto até o exército chegou. A gente vê como está tudo alinhado. Né? É triste a gente ver isso. Algo que vai ser independente, mas está tudo. Deixa eu chegar no poder, meus amados. Vai, misericórdia. Não quero nem entrar muito nesse método aqui, que acaba até levando até um mandado de prisão também. Esse é o mesmo judiciário que vai conceder as saidinhas de final de ano para criminosos e bandidos perigosos condenados, disse a ex-ministra. Sem acesso ao processo, apenas com fatos que já vazaram para a imprensa, chega à conclusão que esta prisão pode ser uma cortina de fumaça. O que eu vejo aí, como digo, é uma delação premiada. Né? Vamos lá. Entre os deputados, Bia Kiss deu entrevista ao CNN, na qual disse que a situação é risível, absurda e fantasiosa. Nas redes sociais, a líder da minoria da Câmara afirmou que o verdadeiro golpe está acontecendo todos os dias contra a democracia e o povo brasileiro. Ela que foi sucinta aqui. Para que se impõe a censura, de que se retiram as garantias do devido processo legal e até mesmo a liberdade de questionar o sistema. Ela define o contexto político atual do Brasil como digno de escárnio.
Estamos vivendo uma palhaçada, disse Bia em outra publicação. Alguns irão se chatear com o que eu vou dizer, mas é necessário que eu diga, para que possa encerrar de vez uma das ilusões que nos aprisionam no debate político. Convivi com oficiais das mais altas patentes das Forças Armadas. Eles são vias de regras e com raras exceções. Aqui foi Mário Frias, né, deputado. A prisão do general Braga Neto hoje é uma ação covarde, ilegal e abusiva de Alexandre de Moraes, afirmou o deputado Marcel Van Hatten. É simplesmente inaceitável que vivamos sob o jugo de um tirano e que os demais ministros do STF, bem como o Senado, assistam calados à escala. Já o deputado Mário Frias, que eu falei lá em cima, concentrou as críticas na conveniência do Exército com a prisão do general. Convivi, que eu falei, esses são vias de regra com as exceções, bichinhos de estimação da elite plutocrata que domina o país. O ex-secretário especial da Cultura do governo Bolsonaro chamou os militares de alta patente de casa oligarca de segunda linha, deslumbrada com qualquer possibilidade de um carguinho na máquina pública. A prisão de Braga Neto, a que Frias considera uma pessoa honrada e exceção das Forças Armadas, seria mais uma prova do quão baixo seus pares chegarão para servir os interesses da facção que está no poder, esse deputado. Meus amados, é a mesma coisa que aconteceu com o Felipe Martins, com algumas prisões, os mandados de busca e apreensão. É legal, não preenche os requisitos do artigo 312. Algo que aconteceu no passado, muito antes, anos atrás, que ainda não configura crime. Veja só que ponta chegou, né? Mas decretar uma prisão. Eu vejo aí como uma delação premiada, o que eu vou observando aí. Eu não estou aqui difamando o ministro, ninguém não, estou analisando de forma jurídica aqui. É legal. E fica o quê? Centrado com o ministro sequer distribuído, que se diz vítima no processo, essa suposta que ia matar, não vejo cabimento aí, né? Aí relator, julgador, então cadê a imparcialidade, cadê o princípio do juiz lateral? Não tem princípio, não tem a base que é o devido processo legal, não existe mais. O que a gente vai vendo isso aí no STF é dizer assim, não tem Constituição para nós somos a lei e vamos fazer o nosso interesse e acabou-se. É assim que tem que ser conduzido, né? E em algumas exceções que ainda está escapando de algumas coisa é André Mendonça, que a gente vai vendo, mas infelizmente isso está acontecendo. Não sei aonde isso vai parar, né? Pelo menos a parte de baixo, aqui que eu faço o primeiro grau, o segundo grau, ainda está obedecendo à Constituição em alguns casos, mas não sei como está também em relação. Eu vejo aí que os magistrados, os juízes, não concordam com o que está acontecendo no STF. Eu vejo alguns comentários aí, né? Mas tem medo, né, de se expressar. Alguns que se expressaram estão asilados, por exemplo, a juíza Ludmila, né? Essas ilegalidades que estão, esses abusos que a gente está vendo. Não tem como defender, meus irmãos. Aqui a gente está falando sem ideologia, sem partido. Está falando de lei, democracia, né? Constituição, devido ao processo legal, Código de Processo Penal, Direito Penal, princípio da legalidade. Prisão, que é o quê? Exceção, não é regra. Abuso é uma prisão ilegal. Então, não tem onda para a gente poder direcionar que você aqui conseguiu uma delação premiada. Pega, prende, porque tem que ter uma delação, tem que ter. Veja só, né? Eu estou lendo um livro agora que fala, é o que eu estou vendo, que chama Direito Penal do Inimigo. É o que está acontecendo hoje. Não quero saber da lei penal, não quero saber a lei que vai ser o direito penal do inimigo. Veja só, algo que a gente via, meu amigo, que não respeitava os direitos humanos, né? Que era antigamente respeito aos direitos de um preso, de um réu, de um investigado. É o basilar da Constituição dos direitos humanos, do princípio dos direitos humanos. E hoje não existe. Então, para o meu inimigo não existe direito nenhum. Você não tem direito nenhum. Você é meu inimigo. O Estado agora diz que você é inimigo. Então acabou-se. Veja só que ponto a gente chegou. Então,
é uma prisão abusiva e ilegal. E a gente tem medo porque o que eu estou vendo, observando de tudo isso aqui, é o seguinte: quem for de direita, conservador e tudo, que não concorde com as condutas do ministro, que não concorde com o atual governo, vai ser perseguido, vai ser preso, vai ser processado, vai entrar no inquérito. É isso que vai sendo observado. Você tem que ser calado, né? Hoje não existe lei que diz que opinar, falar é crime. Não tem. Mas já fizeram leis sem o próprio legislativo, que é detentor. Mas hoje é crime de opinião. Você pode ser. Olha que ponto a gente chegou. Eu não estou passando informação, não, porque o que a gente vai falando aqui comete crime, pode estar numa investigação, de repente está uma Polícia Federal com um mandato na sua casa, um mandato para buscar alguma coisa para incriminar você. Né? Uma pesca probatória. Veja só que quando chegou, gente. É triste, né? Mas é uma coisa que conforta meu coração. Desde que eu ser professor, advogado e tudo, um pouco comentarista aqui, vamos dizer aqui, meus amados, de forma humilde falando aqui, que eu não sou melhor que ninguém, não. Eu gosto de estudar, de pesquisar, de estar aí, estudar a lei que rege o meu país, né? Mas antes de tudo eu sou cristão. Como tem um vídeo meu aqui, referente que aconteceu, referente à suposta saúde de Lula aí, que também é muito controversa em relação a uma pessoa que passou por cirurgia na cabeça e essas coisas e tudo, uma pessoa de já avançada idade, tá? Como tá agora. Se você perguntar um neurocirurgião aí, não é assim não. Então que ele ficou doente, essas coisas, é controverso isso aí. Mas eu, como cristão, eu disse orar pela vida dele, né? Não orar passando a mão na cabeça, dizendo que concorda que está acontecendo, não. Que Deus venha, não amaldiçoar, mas Deus venha trazer o espírito de arrependimento na vida dele, né? Que ele venha se arrepender do que está fazendo. Então a oração da gente tem que ser diferente dessa, não orar para amaldiçoar, para poder desejar a morte, essas coisas não, né? Não é quer dizer que está apoiando o que ele está fazendo, é diferente. Mas é uma coisa que eu creio, que Deus está no controle de tudo, meus amados. E Deus vai fazer justiça. Pode confiar que Deus vai fazer justiça. Então essas ilegalidades, esses abusos, meu irmão, não vai escapar não. Você pode escapar da lei, mas de Deus não escapa, meus amados. Independente se você é ateu, se você não acredita, você que está escutando, se os ministros também não acreditam, existe um mundo espiritual, existe um Deus todo-poderoso, que governa tudo, tem um domínio nas suas mãos. Da mão dele ninguém escapa. Ninguém escapa. Vai prestar conta. Vai prestar conta. Tanto eu como qualquer um. Então Deus está no controle. É isso que conforta o meu coração. A gente vê esse cenário que está acontecendo. Eu oro, Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia do que está acontecendo aqui. Traz a luz, Pai. Faz isso parar. Porque eu confio e ele vai fazer, mas é conforme a vontade do Senhor. É o propósito dele. Então, descansar, mas a gente também não pode parar, né? A gente tem que ser justo, correto. Está defendendo aqui nossa democracia, defendendo nossa, porque é a lei que rege aqui, né? E não concordar com o que está acontecendo aqui. Mas tudo sem violência, sem difamar ninguém, tudo. Não concordo com a conduta do ministro jamais, né? Não concordo com o que ele está fazendo, não. É ilegal, é abusivo, é tudo. Mas não me dá o direito de eu difamar e usar com violência. Quero que ele chegar à oportunidade, que ele responder por tudo que ele está fazendo. Tanto ele como os ministros, que um dia vai chegar. Vai chegar. Como posso dizer que eu não estou mais numa democracia? Eu não acredito que a gente está mais na democracia, né? Eu não acredito mais. Chegar um momento que isso aqui eu posso encerrar, eu posso até estar num processo aí sem eu saber, né? É complicado. Então tá aí, meus amados, em relação que aconteceu a prisão do Braga Neto. Eu acho abusivo, ilegal. Isso aí de fato, tem outros juristas comentando também. Se você vê uma pessoa que está concordando com a prisão dele, vai estudar a fundo, pesquise sobre quem é essa pessoa. Pesquise de onde ele está.
que hoje a esquerda está defendendo, tem uma exceção que é aquele Rui Costa, parece, que é do PCO. Ele não concorda com o que o STF está fazendo. Ele é aliado de Lula. É uma pessoa de esquerda, também não concordo muito com a visão dele, mas tem certos pontos que ele é coerente, como ele está vendo o que está acontecendo, que o STF está fazendo. Né? O que o STF está fazendo. Então, se você pesquisar sobre ele, você vai ver que é um da esquerda que está em cima. Por quê? Ele vê isso aí. Não só que está infringindo a própria lei, está sendo contra a democracia, que está acontecendo, que ele sabe que vai chegar um momento que vai chegar na esquerda também. Vai chegar no atual presidente também. Faça alguma coisa para você ver que não concorde com o STF. Você começar a votar também. Meu irmão, quem está mandando são eles que estão mandando. Hoje o STF que eu vejo é um órgão político, como também legislativo. Interfere no legislativo. Então está legislando, está fazendo, né? Que não podia tocar. Hoje eu não vejo mais separação dos poderes que a Constituição diz que é para ter. Por isso que eu digo, a Constituição não se aplica mais ao STF. É o que a gente vai fazendo a leitura do cenário. Vai você da esquerda que está defendendo tudo, vai continuando, vai chegar um momento que pode chegar em vocês também. E aí? Não tem. É triste a gente ver o cenário do nosso país assim, né? E você tem medo de você falar alguma coisa, comentar, né? E ser processado sem cometer nenhum crime, né? Você é chamado de antidemocrata, atentado ao Estado Democrático, abolição do Estado Democrático, porque está falando que não concorda com o que o STF está fazendo. Veja só que ponto a gente chegou. Eu dizer que uma prisão é ilegal, não preenche o requisito do artigo 312, a fundamentação não corresponde, né? E você pode ser processado, você pode ser chamado de antidemocrático por causa do negócio dele. Veja só que ponto a gente chegou, né? Sem difamar, sem cometer crime, sem matar ninguém. Veja só que ponto a gente chegou, né? Mas tá aí, meus amados, o que você acha dessa notícia que a gente comentou aqui sobre a prisão do Braga Neto? Comente aí, né? Compartilhe também. Obrigadão, Deus abençoe vocês.